Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. A polêmica da redução da escala 6x1. Projeto proposto pela deputada federal Érica Hilton. Esse tema deu o que falar. E, claro, há aqueles que defendem e há aqueles que são contra. Um movimento que precisou de muita articulação para que pudesse ser aprovado. Vamos lá discutir um pouco sobre essa questão da escala 6x1. O que isso quer dizer? Escala 6x1 quer dizer que a pessoa trabalha 6 dias e tem 1 dia de descanso na semana. A gente sabe que a escala normalmente de trabalho, a carga horária de trabalho no Brasil é em média de 44 horas semanais. Isso quer dizer 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horas no sábado. Normalmente é assim que funciona essa escala 6x1. Isso também quer dizer, obviamente, que além de ficar 8 horas no trabalho, a gente deve somar 1 hora, pelo menos, de almoço, né? O intervalo entre turnos. Então, normalmente a pessoa trabalha 4 horas pela manhã, 1 hora de almoço, 4 horas à tarde, ou à tarde, à noite, enfim. Então, é só aí a gente está somando 9 horas do dia dessa pessoa. Vamos imaginar que ela gaste 1 hora para deslocar na ida para o trabalho e mais 1 hora para deslocar na volta para casa. A gente vai somar, então, 10 horas do dia dessa pessoa dedicadas à empresa para a qual ela trabalha. Obviamente que a gente sabe que a realidade da grande maioria dos trabalhadores no Brasil que dependem de transporte público em grandes cidades, essa carga de 10 horas no dia dedicadas para a empresa, na verdade, ela pode chegar aí a 12, 14 horas, porque tem gente que gasta até 4 horas no trânsito, usando o transporte público, pegando às vezes 2, 3 tipos de transportes diferentes. Então, vamos pensar na questão humana dessa proposta, né? O que a gente sabe é que você há de convir que é humanamente desumano, né? É humanamente exaustivo para uma pessoa trabalhar 6 dias na semana e ter apenas 1 dia de folga. Quando a gente imagina, então, a realidade da maioria das mulheres no Brasil, a gente vai entender que chegar em casa não significa descanso para essa mulher. Pelo contrário, ela chega em casa e ela tem as tarefas de casa e os atributos com as tarefas dos filhos como atividade também, e essa atividade não é remunerada, obviamente. Então, vamos pensar no caso de uma mulher que precisa sair de casa às 7 da manhã para começar a trabalhar às 8. Ela vai ter 1 hora de almoço e ela vai sair da empresa às 18 horas, por volta das 18 horas. Essa mulher vai chegar em casa por volta das 19, vai fazer a janta para os filhos, vai olhar a tarefa escolar dos filhos, vai lavar as roupas, vai passar as roupas e aí, no dia de folga, é o dia que ela vai precisar sair para ir às compras, porque ela vai ter que ir ao supermercado para garantir que haja alimento para a família durante o resto da semana. Ora, quando a gente está falando na polêmica que isso gerou, é que do outro lado existem aqueles que ainda defendem que essa é a carga de trabalho que vai garantir, né, uma estabilidade econômica no país.
As pessoas que foram resistentes a essa proposta, elas são também aquelas que um dia foram resistentes a todos os benefícios dos trabalhistas. São essas mesmas pessoas, vamos pegar aqui em séculos, né, passados, em anos passados, nem tão longe assim, foram aquelas pessoas que foram contra o FGTS, que foram contra férias remuneradas, que foram contra licença maternidade e por aí vai. Ou seja, a luta dos trabalhadores nunca foi uma luta fácil, leve e aceita por uma parcela da sociedade que quer manter o status quo, que quer manter as coisas exatamente como elas são. Essas pessoas, elas alegam que reduzir a escala de trabalho pode afetar a produtividade e a eficiência. Ela pode alegar que vai haver dificuldade em ajustar os processos, que vai precisar investir mais em treinamentos, que vai ter que se adaptar a essa nova realidade, que pode haver um impacto financeiro para as empresas e para a vida dos indivíduos. Ora, na contramão desse argumento, existem vários estudos, inclusive estudos que tratam da ciência da felicidade e produtividade, e vários outros estudos com relação à produtividade laboral, que diz exatamente o contrário. O que esses estudos mostram é que reduzir a carga de trabalho melhora a qualidade de vida do trabalhador. E se melhora a qualidade de vida do trabalhador, esse trabalhador ele fica mais disposto a trabalhar. Por quê? Porque ele vai ter mais tempo. Quando você reduz a carga de trabalho e essa pessoa tem mais tempo com a família, ela tem mais tempo para se autocuidar, né? Ela tem mais tempo para o lazer, ela consegue conciliar melhor as responsabilidades profissionais e pessoais, ou seja, se ela está no trabalho, ela está focada no trabalho e não preocupada com as outras milhares de questões pessoais que ela precisa resolver. Eu hoje estou aqui com uma rinite alérgica bem forte, a minha voz está muito ruim, eu peço até desculpas por isso, mas eu fico imaginando o quanto isso é penoso para as pessoas que muitas das vezes não tem nem, né, o direito de descansar e cuidar da saúde porque ela tem que cumprir uma carga de trabalho. O Brasil tem batido recordes nos números de burnout. Burnout que é uma questão de saúde mental e saúde física laboral. Só tem burnout quem, né, o burnout é um estresse, é um problema de saúde ligado ao trabalho. Muita pressão, né? Então, a questão do estresse. E, obviamente, isso vai impactar na produtividade. O que adianta você ter uma pessoa que está ali presente fisicamente, mas que ela não está conseguindo entregar porque ela está com uma série de questões que impactam na sua produtividade. Além disso, a gente precisa pensar que as escalas reduzidas de trabalho, elas oferecem muito mais flexibilidade e também elas são, na verdade, muito positivas para a economia, tanto das empresas quanto do país. Há também uma questão que a gente precisa pensar, que é o impacto ambiental, né? Se a pessoa fica menos horas do que ela precisava, ela deveria ou ela precisaria, ela vai então, né, se ela for menos dias trabalhar, vamos supor que você reduz aí um dia da escala, é menos um dia de movimentos no trânsito, menos um dia de poluição, vamos dizer assim, né? Você reduz aí a emissão de carbono, ou seja, você vai ter menos movimento, menos pessoas saindo às ruas, né? Pegando transporte público, por exemplo. Então, ela tem uma questão, sim, né? Ambiental, né? Além da gente pensar, né, que o tempo que a pessoa tiver, como eu já falei,
dedicado ao trabalho, vai ser um tempo muito melhor, né, usado. Então, a gente precisa entender que a relação, né, de trabalho, quando ela é olhada por um lado que só pensa no lucro, né, a qualquer custo, ela vai bater de frente com aquilo que é humano. Aí você vai falar, Cris, mas em tempos de inteligência artificial, o trabalho também ele passa a ter uma questão aí de risco, né, das pessoas perderem o trabalho. Eu acredito que isso não vai acontecer. A gente sabe que desde que foi, né, implementado, por exemplo, a questão da robótica, as pessoas já diziam isso, vai perder o trabalho. O Brasil hoje está quase chegando naquele número do pleno emprego. Inclusive, hoje no Brasil há uma discussão de que a inflação pode galopar porque o emprego está em alta, né? O Brasil hoje tem uma das menores taxas de desemprego da história. E isso é também um indicador de que o trabalho ele precisa do ser humano. Então, que bom que existem os robôs, que bom que existem o que a gente hoje conhece como inteligência artificial, embora esse termo de inteligência sempre mexe comigo, eu não sei se é bem isso, mas o fato é que os robôs, por exemplo, eles fazem trabalhos que os seres humanos não deveriam fazer, como trabalhos insalubres, trabalhos de alto risco. A gente viu há pouco tempo um robô, né, desativando uma bomba quando um terrorista tentou jogar uma bomba, né, colocou um carro-bomba em frente ao STF e um robô esteve na casa desse homem e uma bomba realmente explodiu e, como não tinha pessoas, seres humanos ali, o dano foi muito menor. Então, a gente sabe que o robô ele é muito importante para executar certos trabalhos, assim como vai acontecer com a inteligência artificial. Mas a gente precisa lembrar que por trás dessa suposta inteligência tem que haver seres humanos, né? Em toda a linha de produção, não só também na questão intelectual, cognitiva, mas esse é um risco que eu acredito não existir. E só para deixar aqui bem claro, eu recomendo que você faça aí um Google, né, que você faça uma pesquisa para você reconhecer exemplos de muito sucesso com a redução da escala de trabalho. Para vocês terem uma ideia, o Japão, que é um país extremamente populoso, reduziu a escala para 4 dias de trabalho, ou seja, as pessoas têm 3 dias de folga para dedicar à sua família, ao lazer, ao autocuidado, e inclusive movimentar a economia, porque essas pessoas têm até mais condição de consumir, né? A Amazon, ela tem uma carga de horário de 30 horas na semana. Então, contra 44 do Brasil, para vocês terem uma ideia, são 14 horas a menos, né, na semana de trabalho. E a Google, falando aqui em Google, que eu falei para vocês pesquisarem, a empresa Google, né, ela tem 20% do tempo dos seus colaboradores, dos seus funcionários, dedicado para projetos pessoais. Então, 20% da carga de trabalho o trabalhador pode tirar para si, para resolver seus problemas pessoais, seus projetos pessoais. Então, vamos pensar nisso. Como eu disse, há também, né, várias teorias ligadas à ciência da felicidade e à produtividade. Tem, inclusive, um trabalho de Deci e Ryan intitulado A Teoria da Autodeterminação, que fala das necessidades básicas de autonomia, de competência e relacionamento, né? Existe um trabalho muito interessante de Seligman, que é Gratitude e Positividade,
e foco em aspectos positivos da vida, como é importante, né, você trazer essa questão, se sentir, né, mais positivo, porque a gente sabe que o cansaço também leva as pessoas a se sentirem muito negativas. Então, enfim, eu vou deixar aqui, inclusive, na descrição algumas referências, mas se você gostou desse conteúdo, dá aqui o seu like, marca as estrelinhas e compartilha com quem você acha que também vai poder se beneficiar. Me siga nas redes sociais, sempre com @soukrisferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas, e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.